Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que perdem dinheiro no mercado de criptoativos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós aliamos análise técnica e de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, como de praxe, eu vou estar analisando o Bitcoin e fazer uma correlação também com os dados da inflação que tivemos hoje. Tivemos dados relevantes aí sobre a macroeconomia dos Estados Unidos. Nós sabemos que esses dados interferem direto nos ativos de risco, interferem direto nas possibilidades de um novo corte de juros, quem sabe no início já do ano. E nós estamos trazendo aqui alguns dias, né, que essa semana seria a semana mais importante para sabermos se de fato vamos ter um tal rally de alta que todos estão falando, rally de Natal, ou se infelizmente vamos ficar apenas na falsa promessa, na ilusão, assim como foi da out-season, que até agora não teve. Então é isso que nós vamos estar analisando nesse vídeo. Vou analisar os pontos mais importantes que o Bitcoin tem que se segurar agora e as regiões mais importantes que o Bitcoin precisa romper para nós começarmos a acreditar em uma tendência, uma retomada da tendência de alta do ativo, né, pelo menos no curto prazo. E vou analisar o sentimento do mercado. Vamos notar, vamos tentar entender quem de fato está comprando agora. São as sardinhas, são as grandes instituições, se elas voltaram a comprar, se as regiões de magnitude que o preço tende a buscar, essas regiões magnéticas que o preço tende a ser atraído, e de modo geral vamos fazer esse apanhado e tentar obter as melhores oportunidades agora no curto prazo. Então, diante disso, sem delongas e sem vinheta, bora para a análise do vídeo. Então, eu quero já começar aqui com os indicadores que saíram hoje, né? No caso, os dados da inflação, saíram os dados importantes. De antemão, nós já adiantamos que, de fato, veio, ao meu ver, veio um dado muito bom, né? O IPCE veio 2,7, né? Veio praticamente 0,4%, veio 0,4% abaixo do esperado. Isso mostra que a inflação está reduzindo. Esse é um dado importante, que já é de novembro, né? E diferente dos dados que vamos ter amanhã, que é o, no caso aqui o PCE, que é o mais importante para a visão do Fed, porém esse daqui ele é só de outubro, então o Fed ele analisa o PCE, ele é o indicador que o Fed mais acompanha para tomar decisões sobre o corte de juros, né, sobre a manutenção da taxa de juros ou possível corte. Vamos ter dados importantes amanhã do PCE, porém esse é de outubro. Então pode ser que esse de hoje, que está aqui já foi divulgado, né, como já é o de novembro, que é o CPI, não deixa de ser irrelevante, não deixa de ser importante, e ele é mais recente. Então, eu acredito que isso já pode sim estar fazendo preço, porque realmente os ativos hoje deu uma valorizada, o Bitcoin está subindo, S&P está subindo, né? Então, acredito que isso foi muito positivo e é um passo importante aí para um possível corte de juros em janeiro. Amanhã, esse dado, por mais que seja de outubro, é um dado extremamente importante, precisamos acompanhar. Eu acho que faz sentido, porque se esses dados virem ainda abaixo do que é esperado, ou pelo menos em linha com o esperado, nós podemos sim ter um movimento de otimismo agora no final do ano. Então, essa semana ainda não acabou, amanhã vão ser dados importantes. Posterior amanhã, agora só no ano que vem, para ter novos dados, né, não só sobre o mercado de trabalho, como também da inflação. E como o próprio presidente Jerome Powell disse, ele falou que vai depender dos próximos dados que vão sair nos próximos dias, próximas semanas, para ele decidir se de fato haverá mais corte no início do ano, se manterá a taxa base que está atualmente. E atualmente, pelo menos pelo site Polymarket, 28% das pessoas acreditam que vão ter esse corte, né? 1% acredita que vai ser 0,50%. De modo geral, 30%, aproximadamente um terço das pessoas acreditam que vão ter cortes. Esse gráfico já mudou, esses indicadores já mudou por conta dos dados que saíram hoje, porque estava praticamente 80% das pessoas acreditavam que não haveria alterações. Atualmente está na casa de 71%. Então, isso, ao meu ver, como eu sempre trago, é bom porque as pessoas estão mais negativas, as pessoas estão mais pessimistas e o Bitcoin está próximo da casa dos 90 mil dólares, está 88 mil dólares. Se essas pessoas começarem a ficar mais otimistas, se o mercado começar a precificar, nós podemos acreditar, nós podemos ter sim um rally de alto, um rally de otimismo e voltarmos a ter alguma valorização agora no curto prazo, porque se mesmo com todo esse pessimismo sobre o possível corte de juros em janeiro, né, estão precificando que não haverá, nós ainda conseguimos estar segurando, na casa, 88 mil dólares, não buscamos os fundos atuais de 80 mil dólares, se esse cenário começar a mudar, tendo em vista os dados que saiu hoje, ou até mesmo os que vão sair amanhã, nós podemos sim ter boas valorizações no Bitcoin. Então, o fato macroeconômico que eu tinha para passar isso, amanhã vamos ter dados importantes ainda e precisamos estar acompanhando. Os indicadores de sentimento do Bitcoin, eu acredito que não estão muito bons,
pode estar melhorando, mas eu ainda consigo enxergar alguns pontos positivos, como, por exemplo, essas regiões de liquidez, né? Essas regiões de liquidez do site do CoinGlass, essas regiões mostram basicamente onde se encontra regiões magnéticas que o preço tem de ser atraído. Quanto mais quente, quanto mais claro, quanto mais forte essas regiões, é um mapa de calor que o preço tende a ser atraído. Eu estou olhando um tempo gráfico muito longo, de 3 meses, porque no curto prazo existe muito ruído. Um mês ainda acho importante também, mas eu gosto a partir de um mês. E nota-se que a partir daqui, ó, 91 mil dólares, nós já encontramos uma região em que o preço tende a ser atraído para buscar liquidação dos apostadores de short, né, para buscar liquidez no mercado, e é uma região que eu acredito que é uma região que o preço vai buscar mais cedo ou mais tarde. E agora no curtíssimo prazo, eu não acredito que está distante dessa busca por essas regiões. Eu vou entrar em confluência também com a análise do price action na próxima parte. Eu vou mostrar que essas regiões de 91 mil dólares eu também consigo encontrar confluência no price action. Analisando aqui, em outros cenários, note como isso tem de ser poderoso, esse indicador ele é poderoso. Isso daqui foi no dia 3 de dezembro, né? O preço veio próximo dessas regiões aqui dos 94 mil dólares, bem próximo dessas regiões de liquidação, e devolveu tudo, não conseguiu romper. Posterior, ele veio, liquidou, né? Ele veio aqui, buscou essa liquidez dos 94 mil dólares novamente e perdeu toda essa região, né? Nota que aqui ele segurou-se um pouco acima dessas regiões, veio aqui, perdeu, depois voltou para as regiões, depois perdeu novamente. Então, é nítido que quando essas regiões de calor estão acima, atuam como resistência, e quando estão abaixo, elas atuam como um suporte, que seja momentâneo. Então, eu acredito sim que o primeiro ponto de resistência mais significativo, talvez que vai ser um pouquinho mais chato de passar, vai ser agora na região dos 91 mil dólares, né? Porém, eu consigo ver muito mais liquidez ainda acima, analisando aqui no 3 meses, a gente consegue enxergar essas regiões aqui dos 97 mil dólares como uma região já importante de liquidez, que eu acredito que o preço irá buscar novamente. Eu já tenho trazido aqui algumas vezes no canal. Independente se nós de fato entrarmos em um bear market agora, tivermos a confirmação do pivô de baixa no mensal, eu ainda acredito que existe sim a possibilidade de um movimento de short squeeze, que o preço venha buscar liquidez, ele venha buscar liquidez em regiões importantes, aí, como eu citei agora acima, né? Embora nós estamos próximos, sim, eu acredito, se for analisar friamente, analisando os indicadores como as retrações de Fibonacci, quando analisamos o price action de uma maneira cru, sem analisar todo o contexto global e talvez com os indicadores de sentimento, nós estaríamos próximos de um bear market, né? E isso, de fato, não podemos negar, não podemos ignorar essa possibilidade. Porém, ainda que nós entramos em um bear market agora, eu acredito que existe sim a possibilidade de, primeiro, nós termos um movimento de short squeeze, sabendo que isso são probabilidades estatísticas, não são certezas. Eu sempre trago isso aí aqui para vocês. Se alguém está vendendo algo certo para vocês no mercado de criptomoeda, alguma previsão, alguma futurologia, certamente está vendendo uma mentira. Isso é basicamente análise de estatísticas, probabilidades, e não quer dizer que é o que de fato vai acontecer. O mercado ele é soberano, e o que nós precisamos fazer é ter estratégia para vender, estratégia para comprar e seguir a nossa tática de investimento. Eu, atualmente, estou com 50% em caixa e mais 50% comprado, para que, se caso o preço vir trazer novas quedas mais fortes, perder a região dos 80 mil dólares, eu tenho um bom caixa para fazer compras. E se o preço voltar para essas regiões, os 97 mil dólares, 94 mil dólares, que já é regiões de resistência, ao meu ver, é uma resistência um pouco mais forte, alinhando com os indicadores de sentimento, eu vou estar pensando em fazer realizações de vendas, né, fazendo realizações desses trades que eu estou fazendo agora no curto prazo, né, curto médio prazo. Basicamente, os meus investimentos do Bitcoin, eu consegui fazer boas vendas acima dos 100 mil dólares, né? Regiões que eu estava carregando ali praticamente desde os 25 mil dólares. Por isso que eu sempre digo que o objetivo é você focar no longo prazo. Se você focar no longo prazo, a probabilidade de você ter retornos é muito maior do que focar apenas no curto prazo ou no ruído. Então, dando continuidade à análise, eu consigo encontrar nesse indicador também do CoinGlass bastante liquidez, né, acima e liquidez abaixo. Então, eu acredito que nós estamos em um momento de guerra de alavancagem, porque se o preço, esse mapa, ele mostra as liquidação de quem está alavancado a partir de 10 vezes, 10 vezes, 25 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Se nós pegarmos basicamente as alavancagens maior de pelo menos 50 e 100 vezes, eu acho que de 25 tem bastante também, então eu vou deixar. Olha que nós estamos meio que na metade do caminho. Se o preço subir para as regiões ali dos 97 mil dólares, basicamente, nós teríamos 2,2 bilhões de liquidação. E se o preço cair para essas regiões abaixo aqui, próximo dos 80 mil dólares, basicamente, que é o fundo do preço, nós teríamos 1,6 bilhões. É bastante coisa. Obviamente a gente tem mais liquidação acima, mas abaixo também é uma quantidade significativa que não podemos fechar os olhos. Então existe a possibilidade sim de um reteste desses fundos de 80 mil dólares, por isso que é bom ter um caixa, separar um caixa para fazer
compras após em momentos de pânico, e é basicamente o que eu sempre trago, você tem que agir num pensamento contra-intuitivo no mercado, você tem que saber comprar em momentos de pânico e vender em momentos de euforia. Basicamente, identificando esses dois sentimentos no mercado, você vai se diferenciar das pessoas que ganham e perdem dinheiro. E você nunca vai saber, de fato, para onde o preço vai. Você apenas precisa ter uma estratégia clara de compra e de venda. E se o preço subir, você vai ficar feliz por estar podendo fazer realizações de lucro. E se o preço voltar a cair, você também vai ficar confortável e contente porque você vai ter aporte financeiro para fazer compras fracionadas conforme o preço for caindo. Então é sempre muito importante. Não se trata só de comprar, também precisa saber a hora certa de vender. Vender de forma estratégica, vender de forma fracionada. Se você está gostando do conteúdo, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais. Me acompanhe nas redes sociais. Eu sempre estou postando análise lá, eu sempre posto conteúdo relevante de valor, que eu tenho certeza que vai acrescentar bastante na análise de vocês. Eu noto que a análise de sentimento é pouco falada para os criadores de conteúdo e, sinceramente, eu acho isso muito estranho, porque após eu conhecer a análise de sentimento foi que eu consegui melhorar o meu rendimento nos investimentos, eu consegui multiplicar o meu capital em pelo menos 4, 5 vezes após eu fazer essa sincronia da análise técnica e de sentimento e claro, focando no longo prazo, sem falsas promessas, e é o que eu, de fato, gosto de fazer e é o que eu recomendaria, se eu fosse recomendar alguma coisa, embora esse vídeo não é uma recomendação de investimento, o que eu recomendaria seria que, de fato, vocês focassem no longo prazo, porque no curto prazo é muito ruído, é muito complexo, e essas notícias que sempre saem influenciam direto no preço, na maioria das vezes buscam stop acima e abaixo, então foca no longo prazo que a probabilidade de você ter resultados e sucesso no mercado de criptoativo é muito maior. Eu sempre digo, o mercado de investimentos é para o seu futuro. Se você quer enriquecer, de fato, o objetivo é empreender, você tem que empreender em alguma coisa, não é com seus investimentos que você vai ficar rico. O investimento ele vai te deixar rico, ele pode te deixar mais rico, ou pode sim te dar uma boa aposentadoria, ou quem sabe, se você tiver uma estratégia muito clara de longo prazo, você sim pode ficar rico também, mas é de forma no longo prazo, de você focando no longo prazo de uma forma consciente. Se você se expor a todo o seu capital em um trade, se você se expor toda a sua liquidez em um trade alavancado, você pode sim ganhar muito dinheiro em um dia, mas no outro dia você pode perder tudo e isso levar você à falência. Então, isso não é uma forma saudável de operar. E você precisa, de fato, sobreviver ao mercado. Quando você sobrevive ao mercado, você tem essas estratégias claras de longo prazo, na maioria das vezes você tem sucesso. Tá legal? Quem vende uma aposta fora que essa realidade, com certeza está vendendo uma ilusão para você. Dando continuidade, quando eu analiso aqui o mapa de liquidação também do CoinGlass, nós analisamos aqui e eu consigo ver as regiões das corretoras, né? E eu pego a Binance, a OKX, a Bybit, é bem semelhante, né? Até a casa dos 80 mil dólares, um pouco abaixo. 80 mil dólares nós temos mais de 5 bilhões de liquidação, 5,5 bilhões em liquidação se o preço voltar para essas regiões. No entanto, se o preço também vir para as regiões de 97 mil dólares que eu já trouxe, nós teríamos aí aproximadamente 6,4 bilhões. Nós temos mais liquidação acima, mas também existe muita liquidação abaixo. E quando nós analisamos aqui de uma forma métrica, se você analisar a distância de uma liquidação para outra, nós estamos meio que na metade do caminho. Nós estamos em 88, 89 mil dólares. Se o preço cair para a casa dos 85, nós temos 2,4 bilhões de liquidação. E se ele subir basicamente a mesma quantidade ali, até os 91, nós teríamos 2,3 bilhões de liquidação. Nós estamos exatamente aqui na metade dessa região aqui, onde teria muita liquidação nessa região e nessa aqui. Então, eu acredito que o preço, antes de tomar uma decisão, existe uma grande probabilidade de ele buscar liquidez para ambos os lados e eu vou mostrar o porquê disso na análise técnica ali no Price Action. Eu vou estar mostrando para vocês. Mas, de fato, temos bastante liquidez acima, mas não podemos ignorar o fato também que temos bastante liquidez abaixo. E o que eu gostaria de ver agora, para eu começar a acreditar que nós vamos ter um movimento de alta saudável, que vamos ter força para romper regiões de resistência, já as regiões agora do curto prazo, que eu vou estar trazendo aqui para vocês agora no Price Action. A princípio, como de fato eu eu já trouxe aqui que essas regiões, eu já tenho trazido algumas vezes no canal, que essas médias de 200 períodos, elas atuam de fato como uma resistência, elas mostram o quanto o preço está saudável, nós não estamos conseguindo ficar nem acima das médias de 200 períodos de uma hora aqui, ó. Nós estamos perdendo, todas as vezes nos últimos dias nós perdemos essas regiões, todas as vezes que voltamos nós estamos recusando, né, essas médias, né. Eu consigo analisar isso num tempo gráfico maior, para ficar mais nítido, 4 horas, desde o Twitter do Trump, da guerra comercial, né? Isso foi em 10 de outubro que nós tivemos aquelas quedas significativas, as médias estavam lá em 116 mil dólares, as médias nesse período no 4 horas, né? Essa média veio caindo e conforme ela foi caindo, ela vem derrubando o preço também. O preço vem caindo junto com ela, porque todas as vezes que ele testa essas regiões, ele perde. E essas regiões, essas médias nesse período, mostra, sim, ele vem mostrando a saúde do preço, o quão o preço está desgastado. E nós estamos novamente chegando nessas regiões aqui,
E todas as vezes que testamos, desde esse momento de queda, depois do Twitter do Trump, nós não conseguimos romper essas regiões. Então, eles atuam, essas médias atuam como uma resistência. Elas atuam sim, elas nos mostram a saúde do preço e o preço não está saudável. O primeiro ponto que deixaria mais confiante é voltar às médias de 200 período aqui numa hora, né? E nota que a gente não está conseguindo nem isso. Então precisamos sim um rompimento da casa dos 90 mil dólares, né? Se manter acima dessas regiões. Eu acho que de uma forma mais conservadora, o ideal seria um rompimento dessas médias dentro do período logo do 4 horas, que seria aqui na casa dos 92 mil dólares. E entraria em confluência com essas retrações de Fibonacci que eu traço aqui desde esse movimento de queda. Quando nós também perdemos as regiões de 200 período aqui do diário, eu traço uma retração até o fundo e nota que nós estamos em uma bandeira de baixa, uma bandeira que tem a maior probabilidade de uma continuação da baixa. Né? Nós formamos essa bandeira aqui, perdemos, né? Estamos caindo nesse exato momento, nós formamos esse padrão aqui, que é uma continuação da queda, e quanto mais tempo nós permanecermos abaixo dessas regiões aqui de 0,382 de Fibonacci, da retomada do preço, maior entra a probabilidade de buscarmos esses fundos aqui dos 84, 83 mil dólares, ou até mesmo os fundos mais extremos aqui, próximo dos 80 mil dólares, porque nós não estamos tendo força nem para permanecer acima dessa retração aqui, que é a 0,382 de FIBO. Então, eu consigo entrar em confluência, não somente com o price action, no caso, os padrões gráficos, ou quem sabe os padrões dos preços, mas eu consigo entrar em confluência também com essas médias nesse período. Então, eu pego essa retração de Fibonacci e faço essa análise junto com as médias nesse período. Então, aqui eu consigo ver o quanto seria importante um rompimento dessas regiões, 91 mil dólares, que nós conseguiríamos sim ter força para começar a trabalhar acima dessas regiões, para, quem sabe, um pivô de alta. Né? O cenário perfeito seria um pivô de alta acima dessas regiões aqui, para buscar essas regiões mais importantes aqui no médio prazo, que é das médias nesse período também do diário, né? Que é daqui da região praticamente os 102 mil dólares até os 108 mil dólares. Era onde eu gostaria de começar a estar realizando algumas posições aí que eu estou tradando nos últimos dias. Então, primeiro ponto, precisamos romper essas médias de 200 período. No curtíssimo prazo, de uma maneira talvez mais agressiva possível, precisaríamos sim, de pelo menos um pivô de alta acima dos 90 mil dólares e trabalhar nessas regiões daqui da retração de Fibonacci. Se nós conseguíssemos trabalhar nessas regiões das retrações, já seria um bom começo nessas regiões aqui, se manter aqui acima, porque aí nós não confirmaríamos sim essa bandeira de baixa, nós não estaríamos abaixo dessas médias aqui, dessas retrações 0,382 de FIBO, porque quanto mais tempo nós permanecemos nessa região aqui, nós estamos com uma maior probabilidade de buscar novamente os fundos. Então, analisando o price action, é isso. E o que eu gostaria de ver para eu começar a ficar mais positivo, acreditar que o preço vai ter força. Eu preciso que haja mais entrada de open interest. Eu já estou vendo um indicador aqui interessante, os longs e shorts voltaram a cair, está 1,8, estava subindo bastante, ontem chegou a bater 3 ponto long para cada short. Eu preciso, o que eu gostaria de ver é mais os longs caindo, né? Mais longs, as pessoas shortando mais o movimento, com aumento de open interest e aumento de preço. Hoje nós estamos tendo um movimento de valorização, vou pegar aqui no 12 horas, nós estamos até com uma alta legal, né? E, no entanto, não está tendo um open interest muito relevante. Né? Está tendo uma entrada de open interest, mas não está sendo muito relevante. Eu gostaria de ver um open interest maior, um pouco mais de open interest entrando aqui, semelhante até esse daqui que aconteceu esses dias, né? Mas esse aconteceu o open interest com a queda do preço. Então, nota que, basicamente, só está havendo entrada de open interest mais forte quando o preço cai. E, de modo geral, analisando de uma forma mais macro, né? Desde dos fundos ali dos 80 mil dólares, que o preço atingiu os 80 mil dólares, o Open Interest estava subindo muito. Por isso que o preço caiu muito forte, porque estava tendo aumento de Open Interest com a queda do preço. O preço caía, como estava caindo, né? O preço estava caindo, com o Open Interest também caindo. Estava tendo uma queda significativa do preço, com o Open Interest subindo, no caso, né? Nota-se como o Open Interest estava subindo. E aí, de fato, quando o preço tentou encontrar um fundo das regiões de 80 mil dólares, né? E é o que de fato está tentando essa retomada de preço, o Open Interest não está acompanhando. Então é por isso que nós não estamos tendo força nem para fazer um movimento short squeeze até as regiões de 97 mil dólares, não estamos conseguindo romper nem os 94 mil dólares que barramos lá algumas vezes. Por isso que agora, no curtíssimo prazo, não estamos conseguindo romper nem as regiões de 90 mil dólares, porque não estamos tendo um Open Interest significativo. Hoje está voltando um pouquinho aqui, analisando numa hora, está tendo um pequeno aumento, mas eu preciso mais, eu quero ver mais aumento de Open Interest com a subida do preço. Eu analiso um outro indicador que é muito importante também aqui, que é o que eu mais acompanho, talvez um dos mais importantes, é os índices das sardinhas e das grandes instituições. Esse gráfico aqui de cima representa as grandes instituições. Elas são ordens acima de 100k. Essas ordens acima de 100k estão vendendo há muito tempo, elas estão abrindo mão de suas posições de um bom tempo já. Basicamente, se eu não me engano, foi desde o momento que o Bitcoin atingiu 110 mil dólares, elas não voltaram a comprar. Então, o movimento que eu gostaria
de ver, para acreditar que o preço vai, de fato, encontrar força para um novo rompimento, para uma nova alta, para alta no curtíssimo prazo, eu precisava ver essas grandes instituições voltando a comprar e elas estão vendendo já há alguns dias. E teria, para ser um movimento perfeito, teria que ser com as sardinhas, no caso, que são essas ordens que representam até 1K vendendo. Então, elas estavam comprando muito, e elas compraram toda essa queda, né? Isso é péssimo para o movimento, quando o preço está caindo com elas comprando é muito ruim. E agora, nós estamos tendo um movimento que o Bitcoin encontrou um fundo parcialmente ali, na casa dos US$ 80 mil, o preço meio que está tentando retomar, lateralizando, ainda está de fato uma bandeira de baixa no diário, né? Estamos abaixo das retrações de Fibonacci, porém as sardinhas começaram a vender, né? Então, eu preciso que elas continuem a vender agora no curto prazo. Eu preciso que esse pessimismo delas aumente, que elas continuem vendendo aqui. Nesses últimos momentos aqui, elas meio que deram uma segurada, né? Pararam de vender nessas regiões. Eu preciso que elas continuem negativa, continuem vendendo e alinhando aos interesses das grandes instituições em voltarem a comprar. E esse interesse não está vendo. E, ao meu ver, o que já é positivo. Pelo menos as sardinhas não estão comprando tão forte como estava comprando antes. Isso já é um bom sinal. Porque na maioria das vezes que elas estão vendendo no lugar errado. Então, se elas estão vendendo agora, quer dizer que elas estão vendendo em um possível fundo que seja momentâneo. Então, o que seria ideal? Voltar as grandes instituições comprando e as sardinhas vendendo, achando que esse movimento seria só um movimento, um pullback para mais quedas, seria um movimento de short squeeze apenas. Então, por isso que eu sempre digo, eu gosto de analisar o preço conforme ele vai fluindo. Eu não posso chegar aqui e falar que eu vou vender nos 97, ou nos 91, ou nos 94. Eu preciso analisar de fato, como estará o sentimento do mercado naquele exato momento, e aí sim eu tomar as decisões se vale a pena eu vender nesse momento, se eu posso estar ainda segurando mais a posição. Então, por isso que eu digo, é a análise de sentimento e análise técnica, né, de uma forma sincronizada para potencializar os resultados, e isso é o que me trouxe resultados significativos até agora. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Basicamente, se continuarmos nessas regiões que estamos agora, se não houver aumento de open interest, se não tiver força compradora nova, existe uma boa probabilidade de buscarmos esses fundos, e aí precisaríamos de analisar como estaria o sentimento do mercado na casa dos US$ 80 mil. Se nós voltarmos para os US$ 80 mil, com muita gente longando, com open interest subindo, com a queda, certamente não vamos segurar nos 80k. Agora, se voltarmos às regiões 80k e o open interest cair junto, se as pessoas começarem a shortar bastante, as sardinhas continuarem vendendo, eu vejo sim que é um movimento de oportunidade de compra. Eu, particularmente, estou mais olhando para realizações de posições que eu estou carregando, nos trades que eu tenho feito nos últimos dias, para realizar vendas próximo das casas ali dos US$ 94 mil, US$ 97 mil, dependendo dos indicadores de sentimento nesse momento. Eu vou estar fazendo realizações de lucro e, basicamente, para eu voltar a comprar, como eu já estou 50% exposto, eu já tenho um caixa bem significativo, eu vou voltar a comprar em um caso talvez mais extremo, analisando aqui a retração de Fibonacci, quem sabe no 3 meses, né? Eu gostaria de ver um pânico maior. Eu gostaria de ver, quem sabe, um movimento em que as pessoas, se eu traçar uma Fibonacci desde o fundo do bull market, né? Desde o início que começamos o bull market em 2023, janeiro de 23, eu gostaria de estar fazendo compras na casa de US$ 71 mil, US$ 58 mil. Eu voltaria a comprar nessas regiões, que entraria também em confluência com as médias de 200 períodos da semanal, seriam umas retrações perfeitas, né? Próximo das médias de 200 períodos semanal. Eu também encontraria confluência com o RSI sobrevendido do semanal. Com certeza nós estaríamos no RSI sobrevendido. Esse aqui é o RSI Levels, mostra onde estaria sobrevendido no semanal. Seria a partir da casa aqui dos US$ 70 mil, já dependendo do volume da queda, já entraríamos em sobrevenda. Então é nessas regiões que eu vou pensar em comprar novamente. Enquanto isso não acontecer, eu basicamente estou tranquilo, estou exposto à quantidade de capital que eu tenho no mercado. Se houver subidas, eu vou estar feliz, porque eu vou estar realizando posições que eu tenho carregado agora no médio prazo, e se voltar a cair, eu estou sujeito a essa volatilidade do mercado e eu estou tranquilo e eu tenho um bom capital para fazer compras novamente. Então, eu sempre digo, não trata-se de você saber para onde o preço vai, você apenas precisa ter uma tática de investimento claro para estar operando e sobreviver ao mercado de criptoativos, que realmente é muito volátil. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, dá um like aí, deixa um comentário, divulga, isso me ajuda muito. O canal está começando agora, mas eu tenho certeza que ele vai atingir muitas pessoas, ele vai crescer muito, e eu espero que vocês façam parte dessa história comigo. Me siga lá nas redes sociais, @monetize seu dinheiro_. A gente se vê numa próxima análise.